Tranquilo. Então, bom, agora vamos falar um pouquinho aí dos dispositivos de proteção, né? Então, falamos aí da divisão dos circuitos, e o que é importante, que a gente divide os circuitos, sendo que cada circuito ele tem um dispositivo de proteção. O que é esse dispositivo de proteção? No caso, vão ser os nossos disjuntores, né? Principalmente. Então, pode ser disjuntor, fusível, né? Outros elementos, mas aqui a gente considerando, então, os disjuntores como sendo os dispositivos de proteção para cada circuito, o que eles vão proteger? Eles vão proteger os nossos condutores. Então, o disjuntor, ele tem que ter um dimensionamento tal, né, que quando tiver uma sobrecarga, ou uma sobrecorrente, seja ela causada por sobrecarga ou por curto-circuito no condutor, né, com que faça que essa corrente se eleve muito e esse condutor começa a superaquecer, então o disjuntor ele tem que desarmar, né? Então ele vai isolar essa falha no caso, então ele vai desconectar o circuito da alimentação. Então isso que a gente vai verificar dos nossos dispositivos de proteção. Bom, então os principais dispositivos de proteção que a gente tem numa instalação elétrica, principalmente trabalhando na questão residencial, a gente tem o disjuntor termomagnético, o interruptor diferencial residual, temos a chave fusível, né? Então você tem é um conjunto, né, de fusíveis, elementos fusíveis com uma chave seccionadora, chave fusível, e os dispositivos de proteção contra surto, que são os DPS. Então, principalmente a gente vai ter esses dispositivos de proteção sendo utilizados na nossa instalação. Sendo que o disjuntor termomagnético, né, ele vai ter aí alguns padrões, né? Então a gente pode verificar que ele tem um padrão DIN, um padrão NEMA, né? O padrão DIN, o padrão NEMA que é o padrão americano e os disjuntores de caixa moldada. Cada um deles, né, entre o caixa moldada e o padrão DIN, o padrão NEMA, eles têm características diferentes. O disjuntor de caixa moldada ele é mais robusto, né? Ele apresenta capacidades de extinguir correntes de curto-circuito maiores do que os outros dois tipos de disjuntores. E vamos entender, então, basicamente, qual que é o tipo de proteção que esses disjuntores termomagnéticos vão dar para o nosso circuito. Então, ele oferece proteção aos condutores do circuito, desligando automaticamente quando dá ocorrência de uma sobrecorrente provocada por um curto-circuito ou sobrecarga. Então, toda vez que tiver uma sobrecorrente no meu circuito, isso aí vai gerar um aquecimento nos meus condutores, percebida aí, então, por esses dispositivos de proteção que vão desligar automaticamente esse circuito, então tentando isolar essa falha. Esses dispositivos eles também permitem manobra manual, operando como um interruptor, né, seccionando somente o circuito necessário para uma eventual manutenção. Então, se você, por exemplo, lá tem um circuito que nem a gente fez, circuito independente para o chuveiro, quando você vai trocar só algum elemento do chuveiro, trocar o chuveiro, resistência e tudo mais, você pode só desarmar o disjuntor do chuveiro, né? Então você desliga, isola esse circuito da alimentação e pode fazer a manutenção normalmente. Os dispositivos de proteção aí, no caso de disjuntores termomagnéticos, eles têm então essas duas funções: proteção, né, desligando automaticamente na ocorrência de sobrecorrente para evitar essa falha, e também permitindo a questão de manobra manual. Eles são chamados, né, disjuntores termomagnéticos porque eles operam com dois princípios: o princípio térmico e o princípio magnético. O princípio térmico, né, a partir então do superaquecimento ali de um dispositivo bimetálico, né? Então, quando você tem um aquecimento ali de um dispositivo bimetálico, esse dispositivo ele tem diferentes coeficientes de dilatação entre ele, né? Então, quando a corrente vai aumentando, a temperatura vai subindo nesses condutores até que chega um ponto que eles perdem o contato um com o outro, né? Então, aí ele vai desarmar o nosso disjuntor. E o princípio magnético, ele vai funcionar através de uma bobina que, acima de determinadas correntes, ele consegue fazer um campo magnético suficiente ali para criar uma força e puxar ali um pistãozinho que tem interno ao disjuntor e desarmar também esse dispositivo. Então, para uma corrente muito elevada, né, em um período curto de tempo, então a gente tem esse desarme rápido. Para correntes que vão sobrecarregar o circuito, ou seja, são correntes ligeiramente altas, mas que
ficam por muito tempo, né, que persistem por muito tempo no circuito, vão acabar aquecendo aquele filamento bimetálico e desarmando ele pelo princípio térmico. Então, esses são os dois tipos de proteção aí que o disjuntor termomagnético ele vai oferecer. A gente tem ainda também, né, como dispositivo de proteção a chave fusível. Então, as chaves fusíveis eles têm a mesma função que os disjuntores termomagnéticos, entretanto, quando excedem seu limite de capacidade de corrente, queimam seu elemento fusível, devendo esse ser trocado. Então, a diferença entre a chave fusível e o disjuntor termomagnético é que quando a chave fusível ela desarma, ela não desarma, né? Ela tem seu elemento fusível queimado, que tem que ser substituído depois. Mas, em relação à funcionalidade, né, a chave fusível ela também vai apresentar proteção contra sobrecorrente, seja ela dada por sobrecarga ou por curto-circuito, e também vai permitir a operação manual, então desligando ou ligando uma parte do circuito. Além desses dispositivos, a gente tem um dispositivo que ele é extremamente importante, né, em instalações elétricas, que é o interruptor diferencial residual. Esse cara aí ele serve para proteger basicamente, né, pessoas e animais contra choques elétricos. Vamos dar uma entendida um pouquinho nele. Primeiro que a NBR 5410 ela exige, né, o uso desse dispositivo desde 1997, junto com um disjuntor, né, na forma de disjuntor diferencial residual, ou ele sendo um interruptor diferencial residual mais um disjuntor termomagnético acoplado. Então, eles vão ser necessários nas seguintes circunstâncias: tomadas de corrente em cozinhas, né, ou áreas que possam ter piso interno molhado, tomadas de corrente em áreas externas, tomadas de corrente isoladas, né, que sejam em áreas externas, pontos situados em locais contendo banheiro ou chuveiro. Então, basicamente, quando você tem áreas externas ou molhadas, você precisa de ter a utilização de um interruptor diferencial residual. Basicamente, o que o interruptor diferencial residual ele faz? Ele vai ficar verificando quanto de corrente você está entrando e quanto de corrente você está saindo, basicamente. Então, se você tem lá um circuito monofásico, fase neutra, ele está vasculhando, ele está observando quanto de corrente você tem na fase, quanto de corrente você tem no neutro, e se você tiver uma diferença muito grande entre a corrente da fase e a corrente do neutro, quer dizer que essa corrente ela está fugindo para algum outro lugar. Então, essa fuga de corrente, ela geralmente vai ser caracterizada por um choque elétrico, né? Então, se tem alguém tomando um choque, a corrente que está vindo pela fase, ela não está retornando pelo neutro, porque ela está sendo escoada para a terra. Então, quando ele verifica essa diferença, então o dispositivo desarma. Então, é um dispositivo muito importante para a questão de proteção contra choques. E a NBR, ela faz essa exigência, sendo que você pode colocar, então, esse dispositivo junto, né, aliás, em cada circuito, né, então, por exemplo, em um circuito que vai ser alimentado na cozinha, colocar um IDR, colocar num circuito que vai ser alimentado no banheiro, colocar um IDR, ou você pode colocar um IDR geral. Quais são as vantagens e desvantagens? Se você coloca um IDR para cada circuito, se você tiver uma fuga de corrente naquele circuito, só aquele dispositivo vai desarmar. Então você vai ter só uma parte da sua instalação elétrica que vai ser isolada. Agora, se você tem um IDR, um único IDR geral, por exemplo, então se alguém tomar algum choque em qualquer localidade da residência, então o dispositivo geral ele ia desarmar, então toda a residência ela vai ficar sem energia. Então, você tem a vantagem, né, de você comprar um único dispositivo, então em termos de custo pode ser que seja melhor, mas em funcionalidade, se você puder colocar IDR específico para cada área que pode correr o risco de choque elétrico, né, pode ter uma fuga de corrente, então seria interessante por essas questões. Além disso, né, então, a gente tem, por fim, aí um último dispositivo, que ele é o dispositivo de proteção contra surtos. Então, vamos verificar, né, o disjuntor termomagnético, a gente vai ter um disjuntor no quadro medidor e um do quadro de distribuição, né? Então a gente vai ter um disjuntor geral lá também, podendo estar ele acoplado com IDR ou não, e vários disjuntores
para os circuitos terminais. E o dispositivo de proteção contra surtos, que a gente vai entender que ele é um dispositivo que ele serve para proteger, né, o nosso sistema e nossos equipamentos, aparelhos elétricos e eletrônicos, contra surtos elétricos, e ele vai ficar localizado lá no nosso padrão de entrada. Então, junto com o quadro medidor, a gente tem o disjuntor geral, e depois do disjuntor geral a gente vai colocar o dispositivo de proteção contra surtos. Né? Então, basicamente, vamos entender o que seria o surto elétrico. O surto elétrico ele pode queimar aparelhos elétricos e eletrônicos. Esses surtos eles podem ocorrer devido a raios, né? Então descargas atmosféricas que caem na rede, partidas de grandes motores, então quando entram grandes cargas ou saem grandes cargas na rede, então você tem surtos, né? Então são algumas anomalias que podem ocorrer na instalação elétrica. E os nossos equipamentos, né, aparelhos eletrônicos, eles são muito sensíveis. Então, para evitar que você tenha problemas aí com esses surtos, né, principalmente, então, esse dispositivo ele é para proteger os nossos equipamentos eletrônicos, enquanto os disjuntores, né, por exemplo, os disjuntores termomagnéticos, eles são para proteger os nossos condutores, o dispositivo lá, o IDR, né, ele é para proteger as pessoas contra choques, o DPS ele é para proteger os nossos aparelhos, né, eletrônicos contra surtos. Então, ele vai desviar o surto para o aterramento. Então, ele vai, em uma fração de segundos, ele vai curto-circuitar, né, por exemplo, a fase com o aterramento para escoar essa energia de surto para o sistema de aterramento. Então, ele fica chaveando, né, várias e várias vezes em frações de segundo para desviar esses surtos. E o que acontece, então? Esse dispositivo ele tem uma vida útil. Então, ele tem aí, vocês podem verificar, né, na imagem, tem um status. Então, esse status é para verificar se ele está em condições de operação ou não. Então, se atingiu ou não o fim da vida útil dele. Então, conforme você tem várias atuações desse dispositivo, ele chega no fim da vida útil. E o porquê que você precisa dessa verificação da vida útil? Porque quando ele chega no fim da vida útil, ele cola, né, o terminal dele de entrada para o terminal de saída. Então, basicamente, ele fecharia um curto-circuito, no caso, entre a fase e o terra. Então, por isso que a gente sempre instala ele depois do disjuntor geral. Porque se a vida útil dele acabar antes que você tenha anotado, né, e ele fechar um curto-circuito, na hora que ele fecha o curto-circuito, o disjuntor geral já vai notar, né, esse curto-circuito, essa elevação de corrente, e vai desarmar para proteger, então, todos os seus circuitos de instalação elétrica. Então, visto isso, né, a gente pode, lá para o nosso exemplo de instalação elétrica, determinar quais são os dispositivos de proteção que a gente vai instalar. Então, no nosso quadro de distribuição, a gente vai ter, basicamente, diversos disjuntores termomagnéticos, né? Então, sendo que para as tomadas de uso específico, a gente vai ter disjuntores termomagnéticos bipolares, né, com 2 polos, disjuntores termomagnéticos unipolares, né, monopolares, então que vão ter um polo para as alimentações ali das tomadas de uso geral e de iluminação, e vamos ter, então, um disjuntor termomagnético, na verdade, de 2 polos, né, aqui acabou errado, então seria um disjuntor termomagnético de 2 polos, porque a gente está falando de uma instalação bifásica, então fase e fase, um disjuntor bipolar, mais um dispositivo IDR, né, um interruptor diferencial residual tetrapolar. Por que ele tem que ser tetrapolar? Então ele vai precisar de pelo menos 2 polos, que são as fases, e um polo que é o neutro. Então, como o IDR ele é vendido ou bipolar ou tetrapolar, então aqui a gente precisaria de um IDR tetrapolar. Então, a gente teria que considerar no nosso circuito de distribuição um disjuntor termomagnético bipolar, né, 2 polos, mais um IDR tetrapolar. Então, dessa forma, a gente, depois de ter feito a divisão dos circuitos, a gente já consegue determinar quais são os dispositivos, né, o tipo de dispositivo de proteção que a gente vai utilizar. O valor nominal deles a gente vai determinar quando a gente fizer o dimensionamento do condutor, né, a partir do critério de sobrecorrente. Mas aqui a gente já consegue verificar qual que é o tipo de proteção utilizado. E, né, lá no nosso padrão de entrada, o que a gente vai ter? O disjuntor termomagnético geral bipolar, com a corrente que a gente já determinou, se eu não me engano, 80 amperes, com um
com 2 DPS fase e 1 DPS para o neutro. Então, com 3 dispositivos de proteção contra surto instalados lá no meu padrão de entrada.